Muita gente quer ganhar mais dinheiro, colocar mais dinheiro no bolso através da agência, do serviço de prestação de serviço digital, né? E Renan, para colocar mais dinheiro no bolso, para faturar mais, tem sempre que aumentar o preço? Muita gente pensa que o segredo é ficar aumentando o preço, mas não é bem assim. Tem como a gente ganhar dinheiro, mais dinheiro, colocar mais dinheiro no bolso, sem necessariamente ficar sempre aumentando o preço. Isso é uma coisa que eu descobri depois de muitos anos prestando serviço. Eu sempre trabalhava para aumentar o meu ticket médio até eu perceber que não era necessariamente sobre o ticket médio, mas sobre o lucro, sobre quanto que eu conseguia reter daquele cliente, quanto que eu conseguia trazer de receita para minha empresa de verdade daquele cliente, né? Entendi. E acho que além de aumentar a lucratividade, né, controlando o custo e tal, tem como crescer também de alguma forma escalando um pouco mais a agência, né? Escalando um pouco o serviço que você faz. E aí isso tem a ver com a produtividade que você tem desse cliente, a capacidade que você tem de criar processo e seu time conseguir ir mais rápido. Como que a galera que está assistindo a gente consegue aplicar isso no dia a dia para ter essa maior lucratividade, pagando bem ainda o time e tendo os custos ali certinhos, né? Uma coisa que eu percebi foi o seguinte, quando, enfim, só para contextualizar, né? Eu comecei uma agência de marketing digital em 2010, né? 5 anos depois a gente criou o Reportei. Então, eu até hoje tenho convivência com a rotina de agência. Então, passei aí por 12 anos nesse mercado. E uma coisa que eu percebi foi, eu não media o custo de hora que eu tinha nos projetos, tá? Quando eu comecei a medir o custo da hora, eu vi uma coisa que me surpreendeu. Tinha um projeto que me pagava R$2.000 por mês, R$2.500 por mês, que ele me trazia mais lucro do que um projeto que estava me pagando R$8.000 por mês. Então, eu tinha um projeto que parecia menor e um projeto que eu não queria manter mais porque ele era mais barato, só que eu tinha uma lucratividade nesse projeto de 70%. Enquanto que num projeto de R$8.000 por mês que eu estava ganhando, faturando 8.000, a lucratividade estava 10%, 15%. Então eu estava ganhando R$1.000 e pouco, R$1.500 de lucro, né, ou até mais, e no outro eu estava ganhando 800, 1.000. E mesmo ele me pagando muito mais. Dando mais trabalho também. Muito mais trabalho, muito mais difícil vender, muito mais difícil treinar a equipe, muito mais esforço. E aí aquela coisa do esforço, né? Eu tô com um projeto grande, eu tenho um grande cliente que me paga 20.000. Só que você às vezes tem que alocar uma equipe que vai custar 19. E você vai tirar R$1.000 daquele projeto. Então é muito comum as pessoas virem falar assim, eu faturo tanto. Parabéns, quanto que você lucra? Né? Para negócios como uma agência, uma prestação de serviço, você tem que falar em lucro, porque não é um negócio que necessariamente você vai ter que faturar e lá na frente vender pelo faturamento. É muito importante a receita que você tem líquida, né? Quando você vai tirar ali o lucro mesmo, né? O certo é falar o lucro que você vai ter daquilo ali. E aí às vezes você se engana. Um projeto de R$15.000 que te rende 10% de lucro, acho que vai ficar bonito o faturamento, vai ficar bonito quando o cliente pagar, mas depois não vai ser tão bonito quando o dinheiro sobrar. E aí, obviamente, você vai ter uma equipe mais cara, mais risco. O que eu tenho visto no mercado, acho que é uma coisa que a gente pode perceber também se você encontra uma maneira de ser mais lucrativo no serviço, às vezes você pode até cobrar menos e ganhar mais dinheiro, porque para isso você vai precisar escala. Muitos clientes te pagando aquele valor. Então, se você tem um produto de R$3.000 por mês que está te dando lucro, você precisa de muitos clientes de R$3.000 por mês para ter um lucro maior, né? Isso é ok. Só que não é isso que às vezes as pessoas entendem. Por quê? Porque assim como eu, né, elas talvez não estejam medindo a produtividade e o custo por hora que elas têm nos projetos, né? Isso é fundamental. Uma vez eu escutei uma coisa que mudou o meu jeito de lidar e pensar sobre cliente, né? Eu vi que existe cliente para botar dinheiro no bolso, que é o cara que você tem que lucrar e fazer dinheiro. O cliente para você fazer networking, que é o cara que vai te dar acesso a outras coisas. E o cliente que vai te ensinar. E eu achei isso bem interessante, né? Porque o cliente que dá networking, talvez é esse de 8.000, que não vai te dar quase lucro nenhum, mas ele te indica pessoas mais ou menos dessa faixa de preço ou maior e que vai ser um serviço interessante. Ou ele tem contatos que vai te abrir portas, vai ser o case que você vai apresentar na hora de fechar uma venda.
E tem um cara que é o que botar dinheiro no bolso, que é o que você já tem um processo estruturado, que aí isso vai te gerar muito menos trabalho, né? Menos custo para entregar. E tem um cara que é o de aprender, né? Que eu acho que isso aconteceu na sua história também, que você fazia ali o redes sociais, né? Porque ninguém fazia redes sociais, e quando você descobriu o inbound, você falou, putz, eu vou pegar um clientinho aqui para eu aprender a fazer inbound, até construir esse nicho dentro esse squad, vamos dizer assim, dentro da agência, Verdade. até que a agência eventualmente virou tudo inbound, né? É verdade, verdade. É aquela coisa, né? Cobrar o valor que aquele cliente, né? Às vezes você olha para aquele cliente que ele tem o potencial até de você ter um investimento, ele vai investir mais, só que você às vezes não tem experiência e você cobra um valor mais baixo para tentar aprender também com aquele projeto. Então isso é muito comum. Então assim, a precificação ideal é você pegar o custo por hora, normalmente numa agência funciona assim, né? Quando você tem de custo e a partir daquele custo você começar a projetar quanto que você quer ganhar, né? Então você pelo menos tem que pagar o seu custo fixo, o seu custo de equipe e alocar a equipe. E você tem que ter alguma margem para você crescer também. Então, não necessariamente você precisa vender investir, né? a hora. Você pode, por exemplo, falar, não, eu preciso ter uma margem de 50% de lucro nos projetos, porque eu quero reinvestir nisso, nisso, naquilo. Então, eu vou trabalhar isso no meu preço. Essa margem também determina essa sua capacidade de investir. Normalmente, quando a gente está sozinho ou com uma equipe pequena, a gente tem uma margem muito alta. Então, tem gente que pega muito projeto sozinho ou com uma equipe enxuta e põe muito dinheiro no bolso. E aí, depois, quando começa a contratar pessoas e tal, começa a não ver mais o dinheiro, porque ele está indo justamente para bancar esse custo, né? Sim. Isso tem que ser visto, porque você tem esse momento dessa transição, só que isso, o seu preço vai precisar acompanhar esse momento. Se você quiser continuar mantendo no seu bolso quanto que você tinha lá no começo, né? É uma coisa interessante, há um tempão atrás, há muitos anos atrás, eu conversei com um cara que ele tinha uma agência que era uma agência de desenvolvimento, mas também que fazia um pouco de marketing e tal. E aí eu falei, pô, cara, e aí, você tá querendo crescer a agência, trazer mais clientes, fazer algo legal? Ele falou, pô, não. Eu percebi que se eu aumento o meu faturamento, eu diminuo minha margem de lucro, então eu ganho mais, né? Então a linha lá de faturamento tá bonitona, mas o lucro continua o mesmo, com muito mais risco e muito mais trabalho. E aí eu falei, caraca, entendi, então você está mantendo a agência daquele tamanho, daquele jeito, porque ela chegou num ponto ótimo que o seu risco-retorno justifica aquele faturamento mensal. E o trabalho do cara era otimizar aquilo ali para aquelas pessoas trabalharem bem, ficarem felizes e conseguir manter clientes, reter, garantir que entra cliente suficiente na mesma velocidade que talvez saia, para sempre ter uma carteira igual e tal. E era uma coisa que na época eu nunca tinha me tocado, né? Que, caraca, para faturar mais você vai ter uma margem de lucro provavelmente menor nesse serviço em que você está vendendo hora, né? Uma coisa que também, assim, uma dica, né? Se você quer crescer rápido com prestação de serviço. Normalmente, as pessoas começam e tal, elas têm um preço que às vezes elas não pensaram muito sobre esse custo e tal. Elas foram vendendo, crescendo e não olharam para isso. Então, uma coisa que aconteceu com a gente na agência, a gente dobrou o faturamento em pouco mais de um ano, tá? E a gente dobrou o faturamento com quase o mesmo número de clientes. O que a gente fez? Toda proposta nova que a gente fazia era o dobro do preço da proposta anterior. Era o escopo muito parecido, a equipe era muito parecida, era basicamente o que a gente já fazia. Só que a gente falou assim, eu tô cansado de atender clientes de R$3.000, eu vou só aceitar clientes de 6 mil para cima. Se os clientes não quiserem, beleza, mas eu vou dobrar o meu preço. É uma ideia aqui de aumentar a minha margem, né? Porque eu tinha uma margem muito deprimida. E eu vejo isso acontecer, a galera cresce a agência, ela fica mais poderosa ali e tal, e aí o pessoal vai deprimindo a margem. E nem tenta aumentar o preço. E não tenta aumentar o preço ou fica pondo mais serviço, mais gente ali e não para ver isso. E assim, obviamente, se você fatura cada vez mais, no final vai sobrar um lucro maior. Só que não está crescendo proporcional. Tá? Esse é um problema do prestação de serviço. Às vezes você cresce o faturamento, a despesa cresce até mais e aí você começa a linha final que importa, que é quanto sobra. Então, eu vejo agências grandes que falam, nossa, eu tenho 15% de margem, meu lucro. E assim, gente, 10% de margem é margem o sistema de pagamento. O sistema que você usa para pagamento, ele tira 10% de margem. Assim, nem de margem, né? Ele tira do seu valor. Então assim, você começar a faturar uma margem muito baixa,
você simplesmente passa dinheiro para cá e para lá. Você começa a ter ok você fazer isso, desde que você seja um negócio que você quer ser vendido. Você quer receber o investimento, etc. Muitas empresas de tecnologia fazem isso, né? Faturam, não querem lucrar porque querem reinvestir para crescer. Mas elas têm a possibilidade de tirar o pé e começar a entrar o dinheiro ali. Elas podem reduzir equipe, investimento e ter uma receita. Só que se você não tem essa possibilidade, você não vai ser comprado por causa desse faturamento e aí você vai cair nesse ciclo que não é tão legal. Então, às vezes você vê uma empresa crescendo, eu já vi isso muito acontecer. Vai lá, cresce, ganha o prêmio, melhor do ano, melhor empresa e tal. E aí tá faturando e aí de repente tá dando prejuízo. Tá dando prejuízo há 6 meses que não sai do vermelho. Ah, mas a gente está reestruturando. Por quê? Porque começou a aumentar o custo, começou a colocar mais cliente, mas dessa maneira. E aí o que eu percebi? A gente tem que olhar para os nossos clientes mais lucrativos, entender o que está acontecendo ali e começar a replicar. E você vai perceber uma coisa, tá? Eu já reparei isso. Os clientes mais lucrativos geralmente são os clientes mais satisfeitos. Ou são aqueles clientes que te dão menos trabalho. Porque o lucro no serviço é justamente isso. É você gastar menos tempo com o cliente. E se aquele cliente te dá menos trabalho, geralmente ele não te preocupa tanto, ou ele não se preocupa tanto e você está entregando para ele resultado. Daí uma dica fundamental, né? Alguns serviços, geralmente mais simples, que têm um pouquinho de escala e que entregam resultado para o cliente, eles costumam trazer essa lucratividade maior. Como, por exemplo, serviços de SEO, serviços de tráfego pago, são serviços que você presta, que às vezes o cliente vai ter um impacto muito grande no negócio dele, mas que você não precisa ficar gastando 5 horas por dia para fazer. Você faz, ajusta, acompanha, faz, ajusta e acompanha. Aquele serviço que você exige muito esforço, muita aprovação, muito trabalho, muita arte, muita coisa, é o serviço mais caro. E se ele não traz resultado igualmente, pode ser desvalorizado pelo cliente. Então, essas armadilhas do crescimento são comuns, tá? Todo mundo passa por isso, é normal. Não é uma coisa que tem um livro que você vai pegar e falar, não, faça isso, isso e aquilo. Você tem que aprender, é um mercado novo. Mas é o que a gente está dizendo aqui. Nem sempre aumentar o seu preço vai fazer você ganhar mais dinheiro. Uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante, acho que é legal a gente ressaltar para a galera, é que você tinha os mesmos leads, era a mesma equipe comercial, mesmo serviço, tudo igual. E você testou o preço 2 vezes maior e continuou convertendo, e agora você tinha um negócio melhor, porque estava entrando mais grana com um custo mais ou menos igual. Provavelmente você depois pagou mais para o time para manter aquela galera boa ali. Com certeza. Né? E quando eu fazia freelancer de site, né, bem antes do Reportei, etc., eu cobrava muito pouquinho, né, um cara terceirizava comigo, até que eventualmente eu comecei a vender o serviço. E aí eu comecei a testar uns preços maiores e tal, e fechei um site que era uma grana que eu nem imaginava que o cara ia pagar. E aí isso virou a chavinha de, tipo, caraca, é o mesmo serviço que eu entregava por poucos centenas de reais, agora eu estou entregando por milhares de reais, porque esse cliente viu valor naquele negócio, eu consegui provar esse valor para ele, da mesma forma que eu provei para o outro. Então, existe uma elasticidade aí no preço, né, em que você consegue testar algumas coisas e ir avaliando se o preço que você está aumentando está mantendo sua taxa de conversão. Ou mesmo que dobrei, se você dobra o seu preço e a taxa de conversão cai pela metade, valeu a pena, de certa forma. Porque você vai ter o mesmo faturamento depois de terminar o funil de vendas, né? Você vendia 10 por metade do preço, aí você vende agora 5 pelo preço dobrado, é a mesma coisa de faturamento. E assim, eu falo de uma maneira simplificada, né? A gente até tem um curso sobre precificação, vai lá no reportei.com/academy, que a gente tem um curso sobre precificação que a gente aprofunda, tá? Eu falo de maneira simplificada porque vai ter gente que fala assim, não, Renan, você dobrou o seu preço e vendeu mais porque você não está conseguindo associar o seu preço ao valor que você entrega ao cliente. E eu vou falar, de certa forma, você tem razão, porque, obviamente, se eu estou conseguindo entregar um valor para o cliente que é o dobro do que eu entregava, eu não estou sabendo precificar. Então, obviamente, o preço tem a ver com o valor. Se você tem muito impacto, se você gera 1 milhão de faturamento para um cliente e você cobra R$2.000 por isso, você está perdendo dinheiro, você tá errando. Mas esse valor que você entrega, ele também tem uma armadilha, que é o seguinte, você não pode chegar numa proposta e falar para o cliente, você vai vender mais 1 milhão com o meu serviço. Se você fizer isso, você está criando um problema absurdo. E você pode até falar, não, você vai faturar mais 1 milhão, então eu preciso de 100 mil por mês. Aí o cliente falar, que massa, que legal. E aí, no primeiro mês ele vai falar, cadê meu milhão? Você é um estelionatário. Então a gente não entrega na agência
promessa, a gente entrega escopo. Então, o escopo tem que ser executado e esse escopo você prevê um resultado. Então, por isso é muito bonito às vezes falar, não, eu vou entregar o valor, vamos ver quanto que eu tenho de impacto no faturamento de um cliente. Mas na realidade é muito difícil você falar isso porque isso envolve você prometer. Sim. E é muito complicado fazer esse tipo de promessa. Então, é olhar para dentro, obviamente, entender o seu valor, entender o que você precisa e, obviamente, entender que eu não vou conseguir cobrar muito mais do que eu entrego de valor para um cliente. Sim. Até aí tudo bem. Mas como um teto, como um limite. E não como, não, eu te garanto que você vai faturar tanto, eu vou te cobrar tanto. Isso não funciona. Sabe uma coisa que eu acho que acontece com a galera, principalmente os freelas, a galera que está começando, é que ele entrega um serviço bom, ele gera um valor muito legal no cliente, ele consegue ver isso, mas ele não se valoriza a ponto de falar assim, putz, como eu entreguei 10x de valor, eu só posso cobrar 1x. Ele não pensa, putz, eu posso cobrar 2x. Você não vai cobrar o valor todo que você gera pro cara, senão ele não vai te contratar, né? Ele tem que ter um lucro, vamos dizer assim, do valor que ele recebe pro preço que ele te paga, né? Só que, às vezes, vocês, de alguma forma, têm uma autoestima baixa do próprio trabalho profissional, né? E não visualiza o tanto de valor que está gerando, se diminui e não testa o preço. E acho que uma coisa interessante é, testa o preço com aquele cliente que, às vezes, você nem queria que ele contratasse. Aí você fala assim, vou jogar o preço altão para ver se ele fecha. Exato. E às vezes ele fecha. Exato. E aí, você nem queria ele por R$2.000, mas por 10 mil, você engole uns 2 sapos, aprende a precificar ali e garante que sua empresa muda de patamar, né? É o melhor método, dobra o seu preço e vê o que acontece. É óbvio que não é simples, que não é só fazer isso, mas é um exercício para você pensar que talvez você esteja com um problema de precificação. Obviamente, esse problema geralmente é causado por não saber calcular o seu valor real e, obviamente, na hora de vender, você tendo segurança disso, você vai pôr o seu preço ideal, porque agora sim você tem segurança. Não, e se eu cobrar menos que isso, eu vou tomar prejuízo, então eu não vou nem negociar, chega de desconto, eu quero esse valor e acabou. Bom, e se você aprendeu alguma coisa sobre precificação nesse vídeo, sugiro que você dê uma olhada na descrição que tem o link para o nosso curso de precificação. Deixa no comentário qual que foi a maior burrada que você já fez tentando vender alguma coisa. E claro, se inscreve no canal e deixa seu curtir aqui para você continuar acompanhando os vídeos que a gente publica. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.